Graça e paz, igreja. Quero agradecer a todos que estão online, vendo o vídeo, como nós toda terça-feira temos postado. E eu fico feliz em poder ver a igreja desenvolvendo o trabalho a qual ela foi proposta, ao qual ela foi designada. E nessa terça-feira é a minha vez de poder estar aqui com vocês, trazendo uma palavra, a gente poder juntos estar meditando. Eu louvo a Deus porque nos últimos cultos, quem tem presenciado tanto online como nesse último agora, com a mensagem da irmã Célia, ela foi muito feliz na palavra dela, que ela levou até a igreja, que bateu bem ao que eu disse também na penúltimo domingo. E eu louvo a Deus porque o povo tem entendido. Não é hora de brincar, agora é hora de nós realmente firmarmos em Cristo Jesus e buscarmos as almas. Eu estava refletindo e pensando, quando nós, no ano passado, fizemos uma reunião e decidimos o título, para 2020 seria o ano do renovo. Muitas pessoas, eles disseram, ou pensaram, até alguns disseram, que a igreja ia fazer coisas talvez futurísticas, parte de iluminação, som e tal, e na verdade não foi essa a intenção. Quando nós entendemos que 2020 seria um ano de renovo, esse renovo seria trazer as coisas que agradam a Deus, trazer costumes ou talvez coisas lá do primeiro amor, como louvores, momentos de oração, momentos de estudo. Então, o renovo nem sempre ele é algo novo. Ele pode ser coisas boas que são restauradas, que nós desfrutamos e deixamos de desfrutar. E nós nos renovamos buscando essas coisas novamente. E esse era o propósito. Ninguém imaginaria o que poderia acontecer, o que estaria acontecendo. E está sendo um renovo. Está sendo um ano de renovo. Eu não negocio princípio e regras. São duas coisas que eu não negocio: princípios e regras. Nós usamos a Bíblia apenas como o único livro, como a boca de Deus, e buscamos servir, buscamos aplicar o que está ali. E a palavra que eu tenho para hoje, talvez mais uma vez, não é aquela palavra que as pessoas querem ouvir, uma palavra só de bênção, de prosperidade. Mas para quem está conosco desde o começo, já entendeu, a Igreja Batista ela é uma igreja, nós costumamos dizer que vem desde João Batista, seria os batizadores, e ela é uma igreja que ela vai na linha do ensinamento, e de maneira alguma a gente evita que o Espírito Santo se manifeste. Ela é uma igreja pentecostal? Ela é uma igreja pentecostal. Mas como eu disse na pregação, pentecostal não é o movimento que teve. Pentecostal foi um movimento que teve na festa de Pentecoste. Entendeu? Então assim, quando Deus quiser, o Espírito Santo de Deus quiser se manifestar no meio de uma mensagem, nós podemos ser agraciados e podemos assim, pode acontecer um rebuliço, mas a motivação não é pelo homem, a motivação é o Espírito Santo, é a chegada, a permanência dele. Mas o que nós, pelo menos o que eu aprendi, prezamos é o conhecimento da palavra. Porque não adianta você ter um curso de teologia se você não tiver a direção do Espírito Santo de Deus.
E ter a direção do Espírito Santo de Deus também não vai adiantar se você não tiver conhecimento. Não conhecer um pouco de hermenêutica, não conhecer um pouco de biologia, um pouco de teologia, escatologia. E é isso que a Igreja Batista, pelo menos o que eu conheci, né, como batista, é isso, é que você sempre tenha algo. Eu fiquei muito feliz no final da ministração. Algumas pessoas me procuraram e falaram: eu aprendi bastante coisa, algumas coisas eu não sabia, tal. Isso é crescimento para nós, é um alimento. O que eu tenho percebido, e vocês vão perceber na Igreja Batista, principalmente nas nossas ministrações, sempre vai ser a Bíblia e a verdade. E eu procuro muito nossos líderes, sabe, a nível nacional, a nível internacional, porque nós estamos vivendo o final dos tempos. Então, acompanhando alguns pastores nossos que, perto do que eu estudo, perto do que eu leio, coitado, eu não chego nem no chinelo deles. E entendi assim ser muito interessante a colocação deles quanto a essa questão do final dos tempos. Porque a Bíblia, ela é bem clara e ela diz o seguinte, que quando o templo de Salomão for restaurado, né, o diabo será libertado e invadirá o templo. Esse templo de Salomão, que nós estamos falando, é o templo de Salomão Israel. Nós estamos falando do templo de Salomão, é aquele alicerce, né, aonde o pessoal fica ali fazendo as suas orações, colocando aqueles bilhetezinhos, aquelas orações ali, entendeu? Os judeus ficam orando. Aquele templo. E muitas pessoas já tentaram prever o final do mundo seria em 2018, o final seria em tal ano, tal ano, tal ano. Muitos ganhando dinheiro com isso. Mas, se não me falha a memória, quando eu ouvi nossos pastores estudando sobre isso, se não me falha a memória, em 1945, a ONU ela decidiu estabelecer 2 estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Caso que não aconteceu, foi estabelecido apenas o Estado de Israel e a Palestina não teve o compromisso, né, honrado, vamos dizer assim. E o que acontece? Acontece que aí a Palestina, ela começa a se revoltar e começa essa guerra que hoje nós temos aí, né? Os Mohammeds, né? Essa guerra crucial, podemos dizer assim, os ataques e tal. Mas se nós formos analisarmos friamente, né? Houve um acordo que não foi cumprido. E eles se sentiram, se for ver, discriminados, deixados para trás. Então há um ódio, entendeu? Sem dizer na crença, vamos dizer assim. E dentro de tudo que nós temos em Salomão, em fevereiro, o presidente Donald Trump, ele colocou dentro do seu projeto que se ele for reeleito para presidente novamente, ele vai estabelecer o Estado da Palestina, tá? Aí você pega aí comigo, tá? Se ele estabelecer o Estado da Palestina, ele vai ganhar uma moral, vamos dizer assim, uma certa intimidade com esse povo. Ele vai ter argumentos, ele vai ter apoio. E ele pretende restabelecer o Templo de Salomão. Se nós pegarmos a tecnologia de Israel, eles em pouco tempo vieram aqui no Brasil, no Nordeste, e hoje nós temos já uma fonte lá, um espaço lá, vamos dizer assim,
aonde está estruturada uma base que pega a água do mar e transforma em água doce. Isso é real, existe já. Pouca gente sabe, porque é isso que eles fazem lá também. Então, se nós analisarmos o seguinte, sinais, né? Se Donald Trump ganhar, for reeleito, já acende uma luzinha, são 4 anos. Quanto tempo será que demora para eles reerguerem o templo de Salomão? O alicerce está pronto, as fundações estão prontas. Pastor, você está querendo colocar medo em mim? Não, eu quero colocar você numa situação onde você vai pesquisar, que você vai estudar, que você vai buscar as fontes do que eu estou falando, sabe? Porque você não pode ser piolho, ouvir tudo que eu estou dizendo e né? E é bíblico. Nós não seremos pegos de surpresa. Nós podemos não saber a semana, talvez o mês. Mas por que você está falando isso, pastor? Pelo seguinte: Jesus está às portas e eu não consigo entender porque tanto cristão preocupado, tá, com crescimento em volumes dentro de igreja, preocupado com parte financeira das igrejas e não conseguindo cuidar muitas vezes dos seus. Porque a Bíblia diz que se você, antes de começar uma construção, nós temos que ter base. Nós temos uma base estruturada, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos subir com uma estrutura melhor, mais forte e sem risco, né? Porque são projetos. E as pessoas, eu vejo muitos dentro do meio cristão fazendo invenções, ao invés de pregar a verdade, de dizer Jesus está à porta, sabe? Jesus está voltando. Realmente o diabo ele colocou isso na mente das pessoas para que isso se tornasse um jargão. Eu creio que mais ou menos quando Noé fazia a arca poderia acontecer a mesma coisa, porque não havia chuva. O que acontecia era que à noite, à madrugada, descia como um orvalho e molhava o chão, molhava as plantações, e isso, as plantas cresciam, e o povo dava risada, o povo brincava, virou jargão. E talvez até os próprios discípulos, né, quando Jesus falava, eu deixo o Consolador, que é o Espírito Santo, que está dentro de mim, dentro de você. E também, quando ele vem e ele fala que vai voltar, eles começam falando, vai voltar. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele apareceu depois, né? Então talvez na mente deles era uma coisa assim, se vai voltar seria rápido, apesar que para Deus 1000 anos e um dia é a mesma coisa. E eles, vai voltar, e isso se tornou um jargão, e agora vai voltar, está chegando às portas, e o povo está brincando, os cristãos estão brincando de ser crentes, e o diabo não brinca de ser diabo. As pessoas, ao invés de elas se transformarem em pessoas que abençoam, através do seu comportamento, através da sua linguagem, através da sua fala, eles estão amaldiçoando as pessoas, ou o próximo. E isso nos preocupa muito, porque eu quero sempre crer que eu e minha casa, eu e meus familiares servimos ao Senhor, mas a missão que eu creio foi dada a mim é que a gente possa ganhar almas. É certo que todos não serão salvos, mas ele vem buscar uma igreja. E como seria bom você estar comigo naquele dia em que nós formos fazer a ceia junto com o nosso Senhor Jesus, que com certeza não vai ser esse Jesus loirinho de olhinho azul,
Até porque, se você for estudar, o povo de lá não tem essas características. Ele disse para ele: Gandhi, diz para o meu filho parar de comer açúcar. Aí ele falou: sim, volta semana que vem. E aí passou-se uma semana, ela chega com o filho de novo e ela fala: Gandhi, diga para o meu filho parar de comer açúcar. Aí ele olha e fala: menino, pare de comer açúcar. A mulher se assusta, acha estranho, pergunta: mas só isso? Ele falou: sim, porque até a semana passada eu comia açúcar. O texto de Jonas 1, 7 a 10, ele diz assim, você pode acompanhar comigo aí. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar a sorte para descobrir quem é responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós, e lançaremos a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, eles lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, da terra, do mar. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinham dito. Eu vou usar o tema como a incoerência no dia a dia do cristão. Mahatma Gandhi, ele conviveu com 3 religiões diferentes: hindu, islâmico e cristão. Conhecia o Sermão do Monte. Certa vez disse a respeito dos cristãos: eu admiro o cristão, eu admiro Cristo, mas não admiro o cristão. Isso porque eles haviam visto os ingleses cristãos dominarem e explorarem as suas pátrias por muitos anos, e pôde ver as condições de vida de muito cristão. Ele pôde ver os cristãos pregarem uma coisa e viver outra. E disse: se fôssemos realmente aquilo que pregamos e cantamos na igreja, seríamos diferente, e o mundo seria também totalmente diferente da realidade que é hoje, muito mais abençoado. E Jonas, nesse texto, é um modelo de crente cheio de contradição. Porque Jonas, ele recebe uma missão, né? Pregar para o povo de Nínive. E ao invés dele se tornar bênção, ele se torna o quê? Maldição na vida das pessoas. Por desobediência, por interesses próprios, né? Por vontade própria, por coisas íntimas que está dentro dele. Coisa que aparentemente não havia, não transparecia ao rosto dele. Quem via não imaginava o que estava dentro do coração de Jonas. E será que não é isso que acontece dentro de nós também? Será que realmente aquilo que nós representamos, nós apresentamos às pessoas, é o que realmente está dentro de nós? Todo mundo vê Judas como um traidor, tal, mas, gente, vou falar um negócio para vocês. Judas, ele cria em Jesus como Deus. Ele viu os milagres. O problema é que dentro do coração de Judas, ele queria aquela ação que quando Jesus chega no templo, vê o pessoal vendendo e ele mete o pé, derruba tudo, acaba com a barganha.
Era mais ou menos aquilo que ele queria. Ele queria um Jesus meio Superman, um He-Man, eu não sei quem são os heróis de hoje aí, que o pessoal deve assistir. Mas ele queria um Jesus, um Salvador, que destruísse, que acabasse com o povo. E ele fica angustiado porque ele vê Jesus fazendo tudo ao contrário, levando o amor, a paz, abençoando tal, e aquilo vai corroendo ele por dentro. E ele não entrega Jesus pelo valor monetário. Ele faz planos dentro dele, achando que ele entregando Jesus, aí Jesus vai se sentir encurralado e ele vai se revelar quem ele é realmente, ele é, e ele vai arrebentar com tudo. E ele vê que Jesus não faz isso. Ele vai para a cruz. Talvez só aí que ele entende a missão, mas ele é morno, ele não é convertido. Porque ele vê o que ele fez, aí ele põe a consciência dele e bate a campainha. O que eu fiz com o meu Deus? E se ele fosse uma pessoa que realmente entendesse e tivesse se convertido, ele teria pedido perdão, ele teria se curvado e não teria se enforcado. Aí você me pergunta, como pode uma pessoa andar com Jesus, ver o que Jesus fez e se matar? É porque dentro dele havia algo que não passava para fora. É a mesma coisa quando nós falamos de Caim, quando mata Abel, que já foi dito várias vezes, quando eles pregam, quando nós pregamos melhor, as melhores frutas, porque ele cuidava da parte, vamos dizer assim, da horta, né? Ele cuidava da abóboras, né? Toda essa parte orgânica aí, não sei se é esse o termo que a gente pode usar, né? Abel cuidava dos animais, e eles vão apresentar a oferta ao Senhor, ambos levam o melhor. O problema para quem estava do lado e viu, falou assim, nossa, os meninos são abençoados, mas Deus vê dentro de Abel que não é aquilo, melhor, dentro de Caim. E ele também não entende o evangelho, só que ele não se mata, mas mata o irmão. O problema nosso hoje é que nós queremos o evangelho da nossa forma, nós queremos uma pregação da nossa forma, nós queremos que as pessoas falem o que nós queremos ouvir, nós queremos que a igreja funcione da forma que nós imaginamos que tem que ser. O confronto nem sempre é bem-vindo. Esse é o problema. Quando nós teríamos que nos preocupar agora, é o seguinte, Jesus está voltando, sabe? Mais que nunca eu preciso estar atento e me cuidar, me converter, tirar meus pecadinhos, sabe? Lá dentro do quartinho, matar esses pecadinhos. Eu falo isso para mim também. E procurar angariar o máximo de alma possível. Se a igreja vai crescer, sabe? Se vai vir mais membros, tal, quem converte é Jesus. Quem transforma é Jesus. Quem faz o pecador se arrepender é Jesus. Nós não fazemos nada a não ser falar do evangelho. Nenhuma honra, nenhum mérito é nosso, apenas de Jesus. E por que essa preocupação de quem vai pregar, de quem vai cantar? E Jonas é um caboclo desse. Só para vocês terem ideia, vamos falar um pouco de Nínive. Nínive, ele se estendia à margem oriental do rio Tigre, com uma área de 1.800 acres, que seria a medida
seria igual a 1 quilômetro de extensão por 1 quilômetro de largura, limitada por uma muralha de tijolos de 12 quilômetros, e esse espaço se estendia, extensivo melhor, inteiro. Ele é hoje ruínas, né? E ele está no subúrbio da cidade de Mossul. Se eu não me engano, está no estado de Ninava, acho que fala, N-I-N-A, Niná, é W-A, deve ser Ninava ou Niná, do Iraque também, certo? E Nínive, ou Nínive, era uma junção muito importante para as rotas comerciais, cruzando o Tigre, ocupando uma posição central na grande estrada entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, assim unindo o Oriente e o Ocidente. Então ela recebia riquezas que fluía de várias fontes, tornando-se no longo dos tempos uma das maiores cidades antigas da região. Foi ostensiva, e a casa do rei Senaqueribe, o rei da Síria, durante o reinado bíblico do rei Ezequias, e da carreira profética de Isaías. De acordo com as escrituras, Nínive foi também o lugar onde Senaqueribe morreu, que foi nas mãos dos dois filhos dele, né? Após a derrota do seu numeroso exército, que ele tinha muito grande, né? E apenas um anjo matou o exército inteiro. Então, a Síria, inimiga histórica de Israel, que teve cativo por 70 anos. Nínive era uma potência mundial. O livro de Naum diz que a Síria era um povo cruel, que massacrava, humilhava o povo de Israel. Ele arrancava os dedos deles, dos cativos, dos prisioneiros, arrancava os olhos, prendiam argolas no nariz dos prisioneiros, erguiam eles, entendeu? Penduravam eles, cortavam orelhas e diversas outras atrocidades eles faziam com o prisioneiro. Nínive tinha média de 120 mil habitantes, mas era um povo idólatra. E aí que nós chegamos ao ponto de por quê? Então Jonas não queria de forma alguma pegar para esse povo. Pelo contrário, Jonas queria que esse povo morresse, entendeu? Quase um Judas também. Ele queria que esse povo morresse, sabe? Ele não queria de forma alguma que o evangelho chegasse. E Deus escolhe justamente quem? Jonas. Mas o que ele tinha no coração não aparecia, entendeu? E ele fica indignado quando o Senhor diz para ele pregar para esse povo. Ele fala: mas eu quero que esse povo morra, esse povo não merece. E é onde, o que ele faz? Ele para Tarsis. Então ele acaba sendo desgraça na vida de um povo, porque ele foge do que Deus quer realmente que ele faça, porque dentro dele tem muita coisa a ser trabalhada ainda, tem muita coisa a ser transformado ainda. Aí eu me pergunto, eu e você, como é que nós estamos? Como é que nós estamos dentro de cada um de nós em relação ao próximo, em relação ao seu vizinho, em relação àquele que de repente te julgou mal, aquele que fez algo que te magoou, alguns até dentro da própria família. E aí nós vamos à igreja, nós tomamos ceia, nós pregamos.
o céu é um lugar de surpresa. O céu é lugar de surpresa. Jonas ele fica indignado e decidiu pregar mal. Olha que interessante isso. Todo mundo conhece o contexto da história. E a história diz que ele entra por uma rua da cidade, vamos dizer assim, pela rua 15 de Lençóis Paulista, ou a rua principal, pela Batista de Carvalho, em Bauru, né? Qualquer cidade que você está ouvindo, pega a rua principal da sua cidade aí. E diz que ele entra por essa rua falando alto e rápido, muito alto, mas também muito rápido, porque o intuito dele é o seguinte: já que Deus faz tudo isso com ele, um peixe vomita ele para que ele faça isso, ele fala, eu vou fazer, mas ele quer fazer mal feito, porque o rancor ainda não está curado dentro dele. Ele não quer que esse povo se arrependa, sabe? A intenção dele é que o povo não ouça o que ele está dizendo para que se arrependa, mas como Deus é que convence, é Deus quem converte, né? O povo todo se arrependeu. O alvo é atingido, porque ele precisava apenas de um instrumento. Como ele usou uma mula, né? Às vezes os pastores assustam comigo e falam assim: pastor, eu gostaria de ser apenas a mula, sabe? Não precisava ser nada, não tenho desejo, não tenho desejo de púlpito, não tenho desejo de ficar com o microfone na mão. E é interessante que você saiba isso. Se tem uma igreja que você vê que as pessoas não gostam de pregar, não querem pregar, entendeu? É na Igreja Batista Nacional, porque elas sabem da responsabilidade e do que tem que ser pregado, sabe? Não é abrir um versículo só e ficar mastigando aquele versículo ali. Nós temos que usar muito, saber, sabe, ter o discernimento do Senhor para a mensagem, mas também conhecer muito da época, dos costumes, das vestes, sabe? Não é ficar naquele blá blá blázinho ali. Então você vê que não tem cadeira em cima de púlpito. Estou discriminando, cada um, a mão ela tem 5 dedos, né, diferentes, e serve a mesma ação, né? Age errado quem quiser. Mas o que eu quero dizer é que assim, você não vê pessoas, eu quero pregar, não, você vê ao contrário, eu não quero pregar. Quando cai uma escala, a pessoa se arrepia de cima a embaixo, sabe? Porque a gente sabe a seriedade de qual as coisas têm que ser ditas, a verdade tem que ser pregada e falada. Então Jonas é escolhido por Deus para ser portador da graça, ao chamar o povo de Nínive ao arrependimento, e ele se torna um portador de desgraça. Aí a pergunta que eu quero deixar para mim analisar essa noite e para você é: qual tem sido a nossa conduta? Qual tem sido as nossas palavras? Qual tem sido as nossas atitudes? É de graça ou de desgraça? Quando você abre a boca, nós falamos palavras que edificam ou que destroem as pessoas? Querido, eu quero crer que elas edificam, porque perfeito não somos pecadores, eu principalmente sei, mas se não é a misericórdia de Deus na minha vida, eu não tenho moral nem para estar fazendo esse vídeo, nem para estar falando, principalmente da palavra de Deus. Eu tenho que lavar muito a minha boca. É somente a graça dele, a misericórdia dele.
porque nós vamos ter que dar conta um dia de tudo isso que nós fazemos e que nós falamos. Até quando vale, até quanto ou até quando vale a pena bater a cabeça, perder o foco, sabe? Muito cristão, santos em aperfeiçoamento, nós somos pequenos cristos. A partir do momento que nós entendemos que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, derramou seu sangue, nós reintegramos ao corpo. Aí começa um processo de aperfeiçoamento. Nós somos santos em aperfeiçoamento. Aí eu te pergunto, qual que é o foco nosso do dia a dia? É buscarmos a Deus o entendimento para salvar vidas? Ou é de causar intriga, destruição e desgraça na vida do próximo? Eu quero crer que essa mensagem, ela vai ser sempre assim. Vai ser sempre, talvez os dizem, na base da chibatada. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Primeira coisa, meu pai sempre me ensinou, nós temos que ter caráter. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E eu aprendi isso na igreja também. Então, se for para nós edificarmos o nome do Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente, talvez até perguntar o que você tem, por que você é assim, e seja um momento que a gente possa falar. Porque ficar gritando aos quatro ventos também é como jogar pérolas aos porcos, não vai adiantar nada no dia de hoje. Aquele que vê a nossa conduta, nosso caminhar, ele se preocupa. Quando nós lhe perguntamos, que igreja você vai? Tipo assim, eu sou a igreja, você é a igreja. Amém? Fica com essa palavra, medita sobre ela, ore por mim, ore pela liderança da Igreja Batista Nacional Salem, e que Deus possa a cada dia nos confortar, nos dar entendimento, dar sabedoria, para que a cada dia nós possamos trazer um alimento mais puro, verdadeiro, e que traga vida para você e a todos aqueles que estão ao seu redor, que inflame nossa cidade, que inflame nosso estado. Para que quando ele voltar, nós possamos todos juntos cear lá no céu. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu, trazer esta palavra, Deus, mais uma vez na tua presença. E peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração daqueles que talvez não tenham entendido, ó Pai. Eu fico feliz e honrado, Pai, por poder mais uma vez abrir meus lábios e falar, porque aqui, Pai, nós falamos apenas o que o Senhor pede, o que o Senhor nos direciona. Para a glória do Senhor Jesus, nós não precisamos investigar, ficar sondando a vida de ninguém. Pai, nós nunca usamos púlpito para poder falar da vida de alguma pessoa, Pai. É o Senhor quem toca, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem mexe, ó Deus. Por isso eu fico nessa liberdade e nesse ambiente tão gostoso de poder sentir a tua presença e saber que alguém vai estar, Pai, sendo tocado. E resultados, Pai, nós teremos, Pai, essa palavra, como todas que têm sido pregadas, tanto aqui no online, Pai, como na igreja, sempre há frutos, ó Deus. E que em nome de Jesus não seja diferente hoje e nem as outras, ó Pai. Próximo domingo nós estaremos voltando com o culto presente. Pai, guarda-nos de todo o mal, como o Senhor tem feito, ó Deus. Não permita que o inimigo use de má fé para causar intriga, Pai, ou alguma coisa dentro da nossa, ali onde nós reunimos dentro da igreja, ó Pai. E eu creio assim, ó Pai, o Senhor é Deus.
O Senhor transforma. O Senhor é o ontem, o Senhor é o hoje, o Senhor é o amanhã. Guarda-nos nessa noite. Obrigado por esse momento, pela chuva, Pai, agora que está caindo. E nos, Pai, permita estarmos sempre atentos à Tua palavra, aos Teus sinais, ó Deus, porque a nossa eternidade é ao Teu lado, ó Pai. E assim eu creio e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite e graça e paz.